Bom, eu vou colocar o protótipo dessas funções aqui no ponto H, só para indicar que essas funções elas vão ser exportadas, certo? Então, colocando o protótipo aqui no ponto H. Então, essas funções elas passam a existir aqui no arquivo principal, quando eu incluo a biblioteca. E vamos continuar a implementação. Bom, quando a gente criou essa função de configuração do display, a gente basicamente só preparou os pinos. Mas essa função ela também vai ter que fazer uma certa ação adicional, que é já ligar o display para a gente. Então a gente vai utilizar um comando que é o comando display ligado, cursor desligado, para já ligar o display. A gente vai ativar a segunda linha, vai limpar os dados que estão possivelmente no display. Então às vezes tem algum dado remanescente, então a gente vai forçar que ele limpe esses dados. E por fim, a gente vai retornar o cursor para a posição inicial. Então essa lista de comandos está lá no roteiro para vocês. Então a gente vai utilizar essa função escreve o comando. Eu não preciso criar o protótipo dela aqui em cima, certo, pessoal? Notem que eu estou utilizando ela e ela não existe ainda no meu arquivo, certo? Mas como esse arquivo inclui .h e o protótipo dela está aqui no .h, eu não preciso colocar o protótipo dela antes do configura display, certo? Então, por esse arquivo .h já está sendo incluído aqui, esse protótipo ele já existe aqui no início do arquivo. Então, não preciso colocar o protótipo dela aqui de novo, ok? Bom, então a gente vai utilizar aqui a função lcd escreve comando para escrever 4 comandos. Deixa eu vou até copiar 4 vezes aqui essa mesma função. O primeiro comando, que é o 0x0c, é o comando para ligar o display. O nome do comando é display ligado, cursor desligado. Certo? Então a gente vai ligar o display e deixar o cursor desligado. O segundo comando, 0x3c, ativa a segunda linha. Então a segunda linha ela passa a estar disponível para a gente poder escrever. Terceiro comando, 0x01, limpa o display. Certo? Então vai deixar o display sem nenhum dado. Por fim, o comando 0x02 posiciona o cursor no início do display. Então, liga o cursor, liga a segunda linha, limpa qualquer dado que tiver escrito no cursor e posiciona o cursor novamente para a linha inicial. A gente vai utilizar isso aqui na própria configuração do display, claro, para já deixar o display pronto para ser executado, para escrever caracteres, escrever strings, executar comandos, a partir do momento que a gente chama essa função configura display. Aqui no final do arquivo, vamos continuar desenvolvendo nossas funções. A próxima função que a gente vai fazer vai ser a função para escrever uma string, certo? Então essa função, novamente, ela não retorna nada. Eu vou querer exportar ela, porque eu vou querer escrever strings no LCD, então essa função ela tem que estar disponível para mim lá no display lcd.h. Vou chamar aqui de lcd escreve string, por exemplo. E ela vai receber a string a ser escrita. O que é uma string em C? Vou chamar de str aqui. É um array de caracteres, certo? Então estou definindo que essa função ela recebe um array de caracteres como parâmetro. Bom, basicamente o que a gente tem que fazer? A gente tem que percorrer essa string ponto a ponto dela. Então a gente tem que ir a cada caractere e executando o comando de ser de caractere. Notem que o display ele escreve um caractere por vez e toda vez que um caractere é escrito, o cursor dele passa a apontar para a próxima casa. Ou seja, eu não preciso enviar um comando para adicionar para o cursor passar a apontar para a casa seguinte. Uma vez que eu escrevo um caractere, o cursor ele é auto-incrementado. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu posso fazer, por exemplo, um laço de for. Então, eu vou iniciar uma variável de iteração i igual a zero. E quando é que eu vou parar? Eu só vou parar quando a minha string chegar no final. Como é que eu sei que a minha string chegou no final? Quando ela é igual ao caractere de parada, que seria o contrabarra zero. Então, enquanto ela for diferente do caractere de parada, ou seja, enquanto esse iésimo valor não for o caractere de parada, continue incrementando. Para cada um dos caracteres, eu vou utilizar a função escreve caractere para escrever este caractere no display. Fechou? Então, basicamente, o que a gente está fazendo? A gente está varrendo a string. Então, a gente está varrendo essa string que eu passei para o parâmetro e escrevendo caractere por caractere. O que a gente pode fazer aqui, além de verificar se a string terminou, é verificar se eu já cheguei em 16 caracteres. Por quê? Porque o meu display ele só tem 16 posições. Claro, vai depender aqui da minha aplicação. Isso aqui seria uma forma de eu evitar que eu escreva uma frase muito grande e ela acabe sumindo no display, por exemplo. Mas pode-se ou não adicionar essa condição. Como é que eu adicionaria uma condição de parada quando chegasse no valor limite de 16 caracteres? Colocaria aqui um end,
certo? Uma condição e. Então, esta condição e esta tem que ser verdadeira. E eu faria aqui até o i ser menor que 16. Então, quando o i chegar em 16 aqui, essa condição passa a ser falsa. Como eu tenho um condicional duplo aqui, né? É um AND, certo? Essa condição total ela passa a ser falsa também e ele sai fora do for. Então, nesse caso, ele escreveria string até chegar no caractere de parada ou até eu chegar num valor aqui acima de 15, certo? Então, eu chegasse no caractere número 16. Fechou? Então, basicamente, para a escrita da string, a gente vai passando caractere por caractere e enviando ele um por um para o display para ser escrito. Outra função que a gente pode criar aqui, que é muito utilizada, é a função para limpar o display. Como é que eu faço para limpar o display? A gente viu o comando ali em cima, então eu vou chamar aqui lcd limpa display. Ela não vai receber nada, porque ela vai executar um comando que já está tabelado, certo? E que comando seria esse? Então eu vou usar aqui a função lcd escreve comando para passar o comando 0x2, que faz a limpeza do display. Opa, 0x1, desculpa. 0x01, que faz a limpeza do display. O que faltou? Eu exportar essas funções no meu ponto .h, para elas existirem lá no arquivo principal. Então agora a gente criou uma função que vai escrever uma string e uma função responsável por apagar o display caso necessário, certo? Então se eu chamar essa função, o display ele vai ser totalmente apagado. Nota que eu não estou posicionando o cursor em posição nenhuma, só estou apagando o display. Estou apagando qualquer dado que estava sendo escrito. Bom, continuando, a gente vai criar uma última função auxiliar aqui, que é a função para a gente posicionar o cursor. Ou seja, eu quero escrever na primeira linha, eu quero escrever na segunda, eu quero escrever na metade da primeira, enfim. Geralmente as bibliotecas de display de CD elas fornecem essa função, que seria uma função de posicionamento de cursor. Então, ela não vai retornar nada de novo, certo? Porque ela só vai executar um comando específico para posicionar o cursor na posição correta. Vou chamar aqui de lcd posiciona cursor. E ela vai receber dois parâmetros. Que parâmetros são esses? A linha que é para ser posicionada. Então, como só pode ser dois valores, né? 0 ou 1, 0 seria a primeira linha e 1 seria a segunda linha, eu vou utilizar a tipagem char. E a coluna a ser escrita. Ok, quais são os comandos para posicionar? Então, o comando 0x40, desculpa, 0x80, ele posiciona o cursor no início da primeira linha. E o comando 0x81 posiciona o cursor no segundo caractere da primeira linha. Certo? Então, quando eu incremento esse valor, 1, 2, 3 e assim vai, eu estou basicamente passando as colunas. Então, a primeira coluna, que seria o caractere na linha 0, coluna 0, seria o primeiro caractere do display, eu tenho que executar o comando 0x80. Se eu executar 0x81, esse comando posiciona o cursor na segunda coluna da primeira linha. E assim vai, certo? Isso aqui vale até o comando 0xC0. Nesse caso, ele posiciona o cursor no início da segunda linha. Ok? Então, basicamente, cada linha ela tem 64 posições. Certo? Porque, do 0x80 até o 0xC0, isso aqui dá 64 posições possíveis. E vale a mesma coisa. C1 posiciona na segunda coluna da segunda linha, C2 posiciona na terceira coluna da segunda linha e assim vai. Então, basicamente, a gente tem que fazer uma lógica aqui para calcular essa posição, esse comando, e executar esse comando. Como é que a gente vai calcular? Eu vou criar aqui uma variável interna chamada, sei lá, posição, certo? Vou chamar de position aqui. E vou utilizar essas informações da linha e da coluna para alterar essa posição, ou seja, calcular qual que seria o comando equivalente para eu posicionar corretamente o meu display, o meu caractere. Então a gente vai iniciar verificando qual linha que foi passada, certo? Então, vou verificar. Eu passei a linha 0. Essa operação que eu estou fazendo aqui, a gente chama de operação ternário em C. É uma condição, seria equivalente a utilizar um if-else, certo? Como é que eu utilizo? Eu coloco a condição, então, linha igual a 0, ou seja, a linha que eu passei aqui, esse parâmetro é igual a 0, aí coloco o ponto de interrogação.
Se for verdadeiro, ele vai executar o primeiro comando aqui, que seria 0x80. Se for falso, a gente coloca 2 pontos, 0xc0. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo a valor posição, então atribuindo a variável posição, e eu estou utilizando um operador ternário, seria um if-else, certo? Se a linha for igual a 0, a posição vale 0x80. Se não for, a posição vale 0xc0, certo? Então isso aqui é uma forma que a gente tem descrita em C de fazer um if-else, bem rapidinho aqui, né, com duas possibilidades de implementação aqui, a partir de uma condição. Então se a linha é igual a 0, vale 0x80. Se a linha for diferente de 0, vale 0xc0. O que falta? Eu somar a posição, o valor da coluna. Então, eu vou pegar aqui a posição e somar aqui o valor da coluna. Notem que eu estou utilizando aqui uma estrutura mais igual. Essa estrutura mais igual ela é equivalente a fazer posição igual a posição mais coluna, certo? É uma forma equivalente da gente implementar essa operação. Quando a gente bota o mais aqui, que é a operação, então, o que esse mais significa? Posição mais coluna vai ser atribuído na variável posição. Então a posição ela recebe o valor da posição mais o valor da coluna. É uma forma equivalente de fazer essa mesma operação aqui. Então basicamente o que a gente fez? A gente verificou se a linha é igual a 0, eu executo o comando 0x80 e eu somo o valor da coluna, porque se eu somar aqui eu vou andando nas colunas. Lembrando que 81 coluna 1, 82 coluna 2, 83 coluna 3 e assim vai. Por fim, eu tenho que executar esse comando, então eu vou utilizar aqui a função lcd escreve comando e vou passar o comando posição para posicionar o cursor na posição correta. Antes de implementar isso, vale a pena a gente fazer um teste. Que teste é esse? Eu vou verificar se eu passei um valor de linha maior do que 1 ou se eu passei um valor de coluna maior que 40, certo? Se uma dessas condições for verdadeira, estou utilizando aqui o //, que é o ou condicional, certo? Então, se essa condição ou essa condição forem verdadeiras, retorne. Por quê? Se eu colocar uma coluna maior que 40, eu vou somar um valor aqui e eu não estou mais na primeira linha. Se eu colocar um valor de linha maior do que 1, eu vou somar, aqui é maior ou igual a 40. Eu vou somar aqui, eu vou posicionar numa linha que não existe, porque esse cursor ele tem duas linhas só, que seria a linha 0 e a linha 1, certo? Então, se for maior que 1, significa que eu estou numa linha que não existe, então nem posiciona. Se a coluna for maior ou igual a 40, significa que eu estou numa coluna que não existe, então nem posiciona. A gente utiliza o return, mesmo sendo um vazio, só para forçar a saída dessa função. O que faltou? Colocar essa função aqui no ponto .h também, para a gente ter ela disponível no arquivo principal. Então, no próximo vídeo, a gente vai utilizar essas funções que a gente desenvolveu para escrever o nome e sobrenome na primeira e segunda linha. E depois a gente joga lá no simulador para testar e ver se de fato funciona.